Então, bem-vindos ao podcast Morreu Maria Preá, né? Hoje estamos com o professor Ed Carlos da UFESA. Muito obrigado por aceitar o convite, viu, Ed Carlos? Sei que pode até ter sido de repente, mas faz tempo, já desde o começo eu já pensava, não, tem que chamar Ed Carlos, porque além de ser um grande profissional, é um grande amigo meu, e ele sabe disso, né? Então, vou falar aqui, é bem grande, mas vou falar, ser bem resumido aqui no currículo do professor Ed Carlos, aqui do lado dele. Ele é bacharel, licenciado, mestre, doutor, tudo pela UFRN. Né? Estudou lá a vida toda, hein? Hoje é professor associado 4 da Universidade Federal Rural de Semiárido, né, aqui em Egipto. Tem especialidade de física, com ênfase em física da matéria condensada, atuando principalmente nos temas de física aplicada ao petróleo, geofísica, física estatística, sistemas complexos, simulações computacionais, fenômenos críticos, análise estatística de sinais e método da física matemática, né? Ele já trabalhou também como coordenador, foi membro de vários conselhos aqui da universidade, né? E dentre outras coisas. Então, seja bem-vindo, Ed Carlos, e conte aí essa trajetória toda antes de chegar aqui. Aqui a gente já sabe, mas antes de chegar nisso tudo aí, como foi? Olá, professor Stefson, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É claro que eu aceitei de prontidão, claro. Né? Olha, é uma trajetória longa. Minha origem é do Alto Oeste, uma cidade com o nome de Marcelino Vieira, vizinho de Pau dos Ferros. Onde tem o Jegue Folia. Onde tem o Jegue Folia. É isso aí. Jegue é Jegue. Jegue é Jegue. E quando eu concluí o colegial em Marcelino Vieira, não tinha mais como continuar os estudos, lá não tinha um espaço universitário na área mais exatas, engenharia, que era a área exatamente que eu queria. Só existia a UERN, um campus da UERN em Pau dos Ferros, e os cursos eram de economia, letras, pedagogia, que não era a área do meu interesse. Então, me desloquei para Natal. Fui morar em casa do estudante. Morei 2 anos na casa do estudante. A casa do estudante da UFRN é dentro da UFRN, não, né? Não, aí a residência é antes, né? É para secundaristas. Sim, entendi, né? entendi. Que você vai para fazer cursinho, se preparar para o vestibular, ou colegial. Então, é uma casa que fica na cidade, um prédio antigo. Dizem até que esse prédio foi para abrigar os militares na Segunda Guerra, enfim. Algo assim, é tipo uma prisão, né, dos militares durante a guerra. Da Segunda Guerra. E na década de 70, ela foi transformada numa casa, moradia para alunos que vinham do interior. Então, eu passei 2 anos lá. Quando eu entrei na UFRN, no curso de Física, aí sim, eu fui morar em residência universitária. Entendi. Em Natal, que pertence ao UFRN. Isso foi em 96, entrei no curso de Física, tive o prazer de realizar o processo seletivo do PET. Sim, fui aprovado logo no primeiro ano. Então, isso para mim foi uma coisa muito gratificante, me fez aprender no curso, né? E adorei o curso. Comecei a gostar do curso. Com certeza você gostou do curso e do UFRN, que você fez bacharelado e licenciatura. Então, eu fiz o bacharelado e terminei o bacharelado em dezembro. Em dezembro eu fiz o processo de mestrado, passei e já comecei no próximo ano. Então, foi uma coisa assim direta. Entendi. Né? Após o mestrado, fiz o processo para o doutorado, passei e já entrei assim, já foi uma coisa também direta. Eu não tive nenhuma interrupção entre a graduação, nenhum intervalo, o mestrado e o doutorado. Foi toda uma ordem só, né, que eu concluí o doutorado. Foi tudo com, eu vi o professor Liaci, não é isso? O professor Liaci, ele faleceu recentemente, teve infarto, mas é uma pessoa muito respeitada na universidade, na área de física, do petróleo. Ele foi tutor do PET, meu orientador do mestrado, meu orientador do doutorado e parceiro quando eu estive aqui no campus Angibes, ainda ele contribuía com várias pesquisas.
Interessante assim, que quando eu entrei no mestrado, aí eu queria a área de ensino também. Eu disse, eu preciso, quando eu entrei no mestrado eu já queria ir para a área acadêmica. Então eu disse, vou cursar o curso de licenciatura de física. Fui devagarzinho, 4 anos eu gastei, né? O mesmo tempo do bacharel. Ao mesmo tempo, você deve ter aproveitado muita coisa, mas você estava cursando um mestrado ao mesmo tempo. Eu pagava uma disciplina por semestre, que são a disciplina da área da educação, todas aquelas da área de exatas, de matemática, de física, eu já tinha pago tudo. Já tinha pago tudo. Então fui mais na área da educação. Ainda fiquei 2 anos como professor substituto após o doutorado, no meu último ano de doutorado. Antes de entrar em Angicos. Em Angicos. E 1 ano após o doutorado, eu era professor substituto, e eu achava que me faltava algo. Eu fiz um processo, aliás, interno da UFRN para o curso de matemática. Aí eu entrei no curso de licenciatura em matemática e cursei uns 80% da grade. Na UFRN também? Na UFRN. Aí foi no ano que eu vim realizar o concurso aqui no Campus Angicos, né? O Campus Angicos, na UFESA. Fui aprovado, né, e eu tive que abandonar o curso de matemática, né? Mas se Deus quiser, pretendo ainda de alguma forma concluir o curso de matemática, porque é muito lindo. Eu não posso dizer a mesma coisa porque eu não tenho o mínimo interesse em fazer física, mas eu realmente acho a matemática muito linda mesmo. Mas fala aí da sua experiência, que é da nossa, mas você chegou primeiro do que eu aqui na UFES em Angicos. Mas quando você chegou lá, porque era na escola, eu também não lembro, mas para você que chegou a primeira vez, o impacto, como foi? Né, que era na escola, qual era o nome da escola? Padre Félix. Padre Félix. Isso. Quando saiu o edital, aí tinha vagas para o campus de Mossoró e o campus de Angicos, que era um campus novo, né, até então a ser implementado. Já estava em implementação. Em 2008, não é isso? Em 2008. O concurso ocorreu em dezembro de 2008. Aí eu escolhi Angicos porque eu gosto de coisas assim, começar do começo mesmo, e o Campus Angicos está começando. Tá? E a outra coisa era, E Mossoró já era consolidado, né? Consolidado, já tinha a questão da ESAM, né? E a ESAM transformou-se em UFES em 2005. 2005, exato. Então já há 4 anos. Eu estudei lá, eu estava nessa transição de ESAM para UFES, foi em agosto de 2005, exato. E também escolhi Angicos por ficar mais próximo a Natal. Por quê? Eu ainda tinha aquela base de pesquisa em Natal, com vários amigos, colegas de trabalho. Eu estava orientando alunos de mestrado, alunos de doutorado, então ajudava. Você ainda estava muito ligado ao UFRN em Natal, estava muito ligado ao UFRN. E isso me fez escolher Angicos. Então eu realizei o concurso, fui o único aprovado na vaga, que tinha 2 vagas. Quem participou da minha banca foi o professor Odalberto, o professor Vanberto, da UERN, e o professor Idalmi. Conheço, Idalmi e Odalberto, conheço ambos. Hoje é da UFES. Né? Isso, eles já eram da engenharia elétrica. Isso, da engenharia elétrica, exatamente. E eu lembro que eu encontrei um colega contemporâneo de doutorado lá na UFRN, porque ele é engenheiro mecânico, mas com o doutorado em engenharia de materiais. Que lá, na minha época, o curso de engenharia o doutorado de engenharia de materiais era no programa de física. Não tinha curso de engenharia de materiais na UFRN. Então, o professor que realizava pesquisas em engenharia de materiais eram físicos. Entendi. Não eram engenheiros, eram físicos. Não era engenheiro, era. Só depois que criaram o curso de engenharia de materiais, eles têm o mestrado, o doutorado, né? Mas lá atrás era só física. Mas hoje deve ser muito difícil que dá aula em engenharia de materiais também, né? Aí ele me encontrou no corredor, que também estava realizando para o UFESA. Ele já era professor da UERN, estava afastado para o doutorado, né? E estava realizando o concurso para o UFESA. Aí, conversando, aí eu disse, né, que eu fui o único aprovado na província que
escrita, né, e está confiando porque tinha 2 vagas, né? Aí ele disse, não se preocupe, porque se você não passar em primeiro, você passa em segundo. Não, é demais. Aí foi muito hilário. É hilário mesmo. Não passa O em primeiro, professor passa em segundo. Marcílio Nunes. Marcílio Nunes. Marcílio Nunes. Sim, eu Muito lembro. amigo, muito hilário. Gente boa. As questões. Ele ainda tá na UFES em Mossoró, ele? Está no FES. Tá, né? Eu tava olhando o seu currículo. Fala aí, assim, aqui da sua tese, mas de um modo que não seja chato. A análise estatística de padrões sísmicos. Isso. Como assim? Né? Então, isso foi uma base de pesquisa que veio a Petrobras a partir de 2004, 2005. Começou a investir muito nas universidades. E começou muito em Natal. Né? Hoje já existem cursos... Eu acho que tem até um laboratório também na UFES em Mossoró, tem, né? Que é da Petrobras também. Hoje já existem cursos específicos ligados na área da Petrobras, né? Na área de petróleo. Só que antes não. Os cursos eram de física, engenharia elétrica, de química, de geologia. Não tinha geofísica, ainda hoje tem. O pessoal de matemática, de computação. Então foi aprovado um projeto muito grande, né, onde agregaram várias linhas e áreas de física, de matemática, de química, de computação, engenharia elétrica, né? E o meu professor Leaci, ele é coordenador de uma área de pesquisa dessa, que era exatamente ciência e prospecção sísmica em petróleo. Entendi. O que é isso? É mais ou menos assim. A Petrobras, ela vai analisar uma área, né, um terreno, se lá embaixo existe petróleo. Ela não cava mais, ela faz uma análise de geofísica. Isso é mais barato, né? São ondas mecânicas que são injetadas no solo e elas vão se propagar. É o conceito da reflexão. Quando ela vai penetrando no solo, ela encontra um espaço homogêneo, então ela vai com um certo padrão. Quando ela encontra uma outra homogeneidade, por exemplo, se ela vai propagando em terra e encontra uma rocha. Então essas ondas refletem, voltam... Vai em uma determinada frequência e se tocar em petróleo, ela volta aqui em outra... isso aqui tem petróleo, aqui não tem, porque tá... Entendi. Exatamente. Entendi. Então esse monte de imagens, essas ondas mecânicas aí, são processadas e são nos repassadas em forma de imagens. Então a gente... Imagens que são números, né? Que são números, mas quando a gente processa no computador, né, isso transforma numa imagem. Então, mas essas imagens têm misturas de vários tipos de solos, ruídos. Por quê? Está acontecendo uma prospecção aqui. Passa um carro lá na BR, o sensor é tão sensível que detecta esse ruído. Aí a gente chama de ruído. Ruído, é. Então a gente usa os conceitos da física para eliminar esses ruídos, retirar o máximo de energia do ruído e deixar o máximo de energia lá do solo onde onde a Petrobras está querendo analisar. Né? Então esses... Mas você fez aqui no Rio Grande do Norte mesmo isso? Ou foi a gente geral, no Brasil? Pegou dados de vários lugares do Brasil. Muitos dados que são... de interesse da Petrobras, na verdade, ela repassa e nem diz de onde é. Eu analiso isso aí. Eu estou querendo uma análise da física de tal forma. É uma informação sensível, né? Você dizer, ali tem petróleo. Então, é uma coisa assim também, que você analisa, mas não sabe exatamente se é aquilo que o pessoal quer. Então, a gente usa as leis e conceitos de física, né, para retirar esse máximo de ruído. E existe um ruído conhecido como ground roll. O que é isso? É um ruído que não penetra na Terra, é um ruído que se propaga na superfície da Terra, que é o meio mais fácil que tem. Então, a grande parte de energia da imagem é desse ruído aqui de cima.
E a pessoa não quer saber desse Não, quer saber do que está lá Tá embaixo. Então dá um trabalhão de você trabalho. usar métodos matemáticos, leis de física para poder eliminar esse ruído. Isso elimina os custos muito. É o que eles muito chamam de padrões sísmicos, né? Então a Entendi. gente usa métodos da física e estatística para Olha aí. retirar esses. Quando vocês perguntam, por que a gente estuda na engenharia, matemática, derivada, integral, tá aí, ó. A gente usa Fourier, Laplace, Laplace, wavelets, que é o Wavelet. método mais recente que a gente utiliza. Né? Então são métodos matemáticos, autovalores, autovetores, álgebra tudo linear isso pesada. Álgebra linear pesada, o conceito de matriz, que ali são dados, números, né? Que são várias linhas, várias colunas. Às vezes a gente pega um dado com 1000 linhas, um dado com 1000 colunas. Então é um trabalho bastante também. Um trabalho trabalhoso. Um trabalho trabalhoso, verdade. E aí, Carlos, aqui na UFESA, pronto, você foi diretor, né? Por 2 anos, é isso? 2 anos. 2 anos, né? E como foi essa experiência aí, né, sendo diretor do campus, e na implementação do campus, né? Como é que foi essa sua experiência aí? Você sendo o primeiro, assim, você foi diretor pro tempore, né? Fui. Né? Então, como foi essa Foi experiência? uma experiência incrível, um desafio muito duro. Eu vim para Angicos, né, em 2009, e já em 2010 já me veio essa questão de eu, né, ser o diretor do campus, né, mas as aulas estavam acontecendo lá no colégio, na cidade, né, no Colégio Padre Félix, e era um espaço cedido pela Arquidiocese. Né, aquele prédio pertence à Igreja Católica, né? Então, o desafio maior era exatamente aqui no campus, porque aqui estavam sendo construídos toda a infraestrutura, né, e a gente tinha que acompanhar também essa demanda. Além da demanda de direção, de você organizar aquele espaço com aulas, né, com servidores, então você ainda tinha a questão de acompanhar As obras. todas essas obras aqui, né, que era uma coisa nova para a Angicos. Vinham empresas para aqui, né, com maquinários enormes, era aqui um pouco distante da cidade, você tinha que se deslocar, né, coisas às vezes que hoje não acontece muito, né, porque hoje a UFES ela já está um pouco mais consolidada, já tem a equipe de engenheiro mesmo para acompanhar essas obras. Verdade. Né? Na época não, só vinha às vezes, uma vez ou 2 vezes por semana, a equipe de Mossoró para acompanhar várias obras. E às vezes eram muitas obras, engenheiro eu lembro. para acompanhar várias obras e de várias empresas, porque não era só uma empresa para construir tudo. Então você tinha a dor de cabeça com uma empresa, uma obra, com outra empresa, em outra obra, né? Então eu ficava entre essa alegação com as empresas aqui, vendo a questão de demandas e além da própria direção, né? O pessoal lá de Mossoró, quando tinha alguma anormalidade, alguma coisa. Que eu não sou engenheiro, então muitas anormalidades para mim apareciam, que às vezes nem era anormalidade, era uma coisa comum e normal, né? Mas eu sempre anotava, tirava foto, acompanhava tudo, resolvia a demanda aqui do pessoal, em acordo, o pessoal, vamos resolver isso assim, estou precisando disso, como é que eu faço? Eu vou entrar em contato com o pessoal de Mossoró, vou entrar em contato com a prefeitura, e a prefeitura também nos ajudava nisso, colaborar. Então, é dessa forma. Além da demanda mesmo de diretor, né, para acompanhar a parte acadêmica, administrativa do campus, lá do colégio onde estava acontecendo as aulas. As aulas, você tinha que ficar se desdobrar o tempo todo, né? Lá e cá. Aí eu fiquei praticamente os 2 anos lá da escola, onde nós passamos, né, 2 anos lá na escola, 2009 e 2010, e no início de 2011 nos mudamos. Foi, no início de 2011, eu lembro. Foi a necessidade, não que o campus está pronto, mas uma necessidade, porque as pessoas andavam aqui, professores, alunos, e queriam muito vir estudar aqui. Né? Por exemplo, na matrícula dos alunos, a gente tinha um computador com internet no campus, ligado diretamente do rack.
porque a cabeação não estava em todos os prédios. Não estava em Tinha todos. só no prédio administrativo, né? Então a gente ligava o cabo no computador diretamente no rádio para poder revisar a matrícula dos alunos. Realmente foi muito desafiador o início aqui. Foi em janeiro de 2011, né? 2011 foi. Eu não lembro o dia específico, mas eu acho que foi na primeira quinzena ainda, dia 11, eu acho que foi por aí. Foi dia 11 Foi dia 11, de janeiro, nós isso. realizamos a mudança. Exatamente, dia 11. Eu estava aqui no dia 11, eu estava aqui, né, nesse dia, né? Que realmente foi um marco. E na época já funcionava várias coisas, tinha o PAFO também na época, né? Tinha o PAFO. Tinha o PAFO, já tinha o BSI, LCI, já tinha vários cursos que já estavam funcionando aqui. Não tinha ainda as engenharias, né? Nem civil, nem produção, né? Da época. Sim, fale. E a primeira colação de grau, né, ocorreu aqui no campus. Já foi no campus, né? Já foi aqui no campus. Eu não me lembro se o anfiteatro já estava pronto. Não, o auditório não estava pronto. Ocorreu ali no hall do no hall mesmo. Foi no hall. E eu estava lá também, agora eu lembrei. Professor Stephenson, tudo pronto. Quando foi 16 horas da tarde, deu uma chuva, o transformador do centro de convivência queimou. E aí, como é? 4 horas da tarde. Eu liguei diretamente para o reitor. Na época era Josivan. O Josivan. Josivan. Reitor, o transformador do centro de convivência queimou. Se vira para poder resolver. Manda uma equipe, manda um transformador, manda faça canela, mande o que tiver. Eu tirei a foto do poste, né, e mandei. Eu disse, o que tiver nesse poste aqui, você traga que pode estar tudo queimado aqui. Entendi. Esse poste, troca tudo. Troca tudo que tem aqui, porque aqui foi um fogo imenso. Entendi. Imenso aqui, 4 horas da tarde. E como... Então veio toda uma equipe, né? Não resolveram. Mas o tempo era... Resolveram. O tempo era curto. Pegaram fios e ligaram do transformador da biblioteca. Era um gato. Para alimentar o centro de convivência para poder ter a colação de grau. É isso que aconteceu. Só essa história eu não sabia, não. Dessa história aí do transformador. Porque quando eu cheguei já estava tudo funcionando, tudo pronto, né? Então, tá tudo ok. Interessante. E sua vida agora quer dizer, como professor em Angicos, você se tornou recentemente pai, né? E tudo. Como é que tá? A vida pesquisa, pai, professor, como é que você está conciliando tudo isso aí? A gente tem que dar jeito, né? Não exato. Pode dizer que não vai dar. Tem que dar. A gente tem que abraçar tudo. A gente tem que... Nós somos professores, a gente tem que abraçar a educação. Concordo. Mas o professor, além de ser educador, também realiza a parte de pesquisa, tem a parte de orientação, tem a parte de cuidar, quer não, você cuida de sua disciplina, você cuida de seus alunos, você cuida desse espaço, você cuida de várias questões na universidade. Porque é sua vida aqui, é nossa vida. A gente trabalha aqui, então eu tenho que cuidar de uma forma para que esse ambiente, essa harmonia esteja agradável a todos nós, porque a gente não pode trabalhar num ambiente indesejado, né? Não. Então a gente tem que abraçar essa ideia, né? E quanto pai, foi a melhor experiência na minha vida. Sofia, não é isso? Sofia Esther, em homenagem à minha mãe. Sua mãe. Né? Apesar de ter acontecido num momento muito difícil para nós, no mundo, né, que foi durante a pandemia. Ela nasceu dia 1º de junho de 2020. Mesmo no auge da primeira onda. É verdade, da primeira onda. Porque o primeiro decreto foi aí meados de março. Meados de março. E pronto, e só escalou. Só escalou. Então foi assim, uma coisa incrível na minha vida, ser pai. Minha filha linda, amo demais. Mas que ocorreu essa questão de ter sido numa época muito dura, muito difícil. Muito difícil. Todos nós. E Stephenson, assim, me dava a preocupação, muitas vezes, assim, de eu achar... A gente achava que a
pandemia ia durar 6 meses. 5 meses. No máximo 2020 ali, no máximo, verdade. Durou 2 anos. 2 E anos. ainda, digamos assim... E até hoje ainda mata. Até hoje, hoje ainda mata. Isso. Então eu ficava imaginando assim, será que minha filha vai viver num mundo assim, trancada em casa? Aula remota, minha filha nunca vai ver uma praia, minha filha nunca vai andar de avião, nunca vai para uma festa, nunca vai ir num shopping, sabe? Isso me preocupava bastante. Acredito. E não é nem assim, será que essas coisas vão existir? Por assim, não vai numa praia, será que vai ser proibido na praia? Será que devido ao mercado vai ter loja ainda no shopping? Né? Entendeu? Eu também tinha receio disso. Tudo bem que isso é uma coisa que você pode eu posso até estar imaginando demais, mas eu ficava às vezes imaginando assim, será que a água vai ser poluída de alguma forma? Será que esse vírus vai estar na água? Então. Será que vai haver uma mutação? Alguém tomar banho de mar e esse vírus vai estar lá no mar, ele vai se reproduzir no mar e daqui a pouco vai ser interditado, sabe? E muita a gente não conhecia, aliás, ainda não se conhece completamente porque ele é muito agressivo, tem um nível de mutação muito alta. Né? Quando e quando a gente ouve uma nova variante dele, né? Uma nova cepa, ou o que quer que seja, e até hoje está com a gente. Tá aqui, tá no nosso ambiente. Eu perdi uma amiga, alguns conhecidos também pelo Covid, e eu morri de medo pelos meus avós. Eu tenho uma avó quase centenária, tenho os meus pais que já têm acima de 60, então você tinha uma temeridade muito grande, né, de tudo, né, de tudo. Então, é isso. E o futuro agora? Para frente. O futuro. Bom, deixa eu só fazer aqui um resumo de algumas coisas sobre algumas ações minhas aqui na UFESA. Isso eu quero saber mesmo. Como todo, né? Eu já tive a participação em vários conselhos da UFESA. Lembro. Aliás, a primeira conselho com o Sônia a gente estava junto. Exatamente. A gente estava junto. Em 2014, né? 2013. 2013, né? Foi 2013. 2014, então. Exato. Eu participei, eu estou na 4ª participação. Você está na 4ª, eu fui 2 vezes. Estou na 2ª participação do CONSAD, do CONCEP também em 2. Né? Você era do CMA também, porque agora mudou, é eu agora. Agora é a gente trocou. E já fui chefe de departamento, fui vice-chefe, fui do conselho de centro. Você foi vice-diretor também, né? Vice-diretor. Foi diretor, vice-diretor. O Joselito, né? E tivemos uma eleição para reitor, né, em 2020, onde a composição da chapa, eu como vice, o professor Rodrigo como reitor, a gente obteve uma chapa vitoriosa, né, mas a questão da nomeação na lista tríplice não ocorreu no primeiro colocado, né? Então, isso me mostra, e mostra também para a comunidade da universidade, comunidade acadêmica, discente, professores e técnicos administrativos, que a gente está no caminho certo. A gente está realizando o que a gente faz, está correspondido. Né? E a correspondência a gente quer... o resultado da consulta é o resultado do reconhecimento, né? O resultado do conhecimento, né? Então a gente ainda tem esse mesmo empenho, essa mesma dedicação. Se for necessário, se acontecer alguma coisa, outras candidaturas, pode acontecer. Vou analisar, vou conversar com grupos, com pessoas, e assim a gente vai construindo a universidade. O que a gente não pode é deixar que a universidade vá por caminhos tortuosos, né? Concordo. A educação, que quando a gente fala que a universidade não vá por caminhos tortuosos, a gente fala da educação, a gente fala da ciência, da pesquisa e de jovens, de vários e vários jovens, de milhares de jovens, né, que estudam aqui na nossa universidade. Então a gente tem que refletir com isso muito bem, tem que representar isso e realizar a educação e pesquisa da melhor qualidade que a gente possa, né, de acordo com as condições que a universidade nos dá. Então o futuro é esse, o futuro, né, é parte do passado. Continuar com minhas ações
acadêmica, de ensino, aqui no campus Angeiros, orientações, que começa do básico mesmo, realizando as pesquisas, né? Eu estou com um projeto de pesquisa em análise e processamento de sinais e imagens, essa é a minha área principal, orientando alunos, orientando em grupos de pesquisa. Vou retornar o mestrado de Física em Mossoró. É Profísica, Profísica, né? Profísica, que eu tive afastado um pouco, né, para a questão da minha candidatura, para a reitoria, eu pedi afastamento, aí veio a pandemia, né, e agora eu estou retornando, eu vou começar as aulas agora em março, vou pegar também orientação. Então, o futuro, né, é esse sempre que a gente vinha realizando no passado, mas é claro que a gente vem sempre aperfeiçoando métodos, aperfeiçoando conceitos, aperfeiçoando metodologias, né, e conhecendo mais sobre a gestão, né. Então, é dessa forma que a gente vê a perspectiva da universidade. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto agora, que sempre quando a gente saía, eu lembro de várias. Eu quero que você conte aqui, um amigo meu, uma história de um amigo meu, alguma coisa. Uma que você possa contar aqui, diga aí. Eu quero ouvir. Como é que eu posso contar aqui a história de um amigo meu? Porque sempre quando a gente saía, ó, um amigo meu... Não, mas sinta-se livre. Sinta-se livre. Você lembra de alguma? A história de um amigo meu. Eu já contei várias. Já contou várias, pois é. Eu lembro que eu contei várias, mas... Porque a maioria acredita o seguinte, que não, a história não é do amigo dele, não, é dele. Todo mundo diz. Mas quem sou eu para julgar, né? Mas você lembra de alguma? Tudo bem, a gente passa para a próxima. De uma que eu posso contar aqui, né? Vai ficar para o público aí, o público. Vai ficar na imaginação, então. Na imaginação. Eu vou contar uma história de um amigo meu. Acho que quando morava em Natal ainda, o meu amigo, eu gosto de dizer assim, um amigo meu, mas quando eu vou contar, eu digo eu porque é o amigo como se fosse o amigo que estivesse me contando, né? Entendi. Que estivesse me contando. Eu estava na parada de ônibus, o amigo me contando, né? Eu estava na parada de ônibus em Natal e já era um pouco tarde da noite. Não tinha ninguém na parada, ele estava só. E daí aparece uma pessoa, né? Pelas costas dele, né? E a pessoa diz uma frase, eu vou dizer qual é a frase, mas agora não, né? Ela diz uma frase, né, coloca a mão nas minhas costas e eu fico um pouco parado, tremendo, mas de repente eu corro. Sim. Eu corro. Eu corri da Cidade Alta até o corpo de bombeiro na Prudente de Moraes, em Natal. É longe, eu não sei quantos quilômetros dá, mas é muita coisa. O que? Uns 5 quilômetros? Não sei, eu acho que... Depois eu olho, eu vou ver no Maps aí, então, olha, eu coloco. Da Cidade Alta até o corpo de bombeiro na Prudente de Moraes. Do medo. Correndo assim, mas aquilo se passou como se tivesse andado um quarteirão só. Nem suou. Eu nem lembrou de suar. Foi tão rápido, nem lembrou de suar. De repente, correndo, isso já era meia-noite, por aí. Correndo, aí eu lembrei, não era um assalto. Por que eu tô correndo? Parei, peguei um táxi e vim para casa. O que foi que a pessoa disse? A pessoa disse alguma frase, assim, como eu estava bonitão, como se quisesse alguma intimidade comigo. Entendi. Tipo assim, botou a mão no ombro, você tá gato, hein? A pessoa veio por trás, né, botou a mão no meu ônibus e disse assim, ô pessoa linda, tal, atraente e tal, e
eu tremi, Então, não olhei para trás. Quando ele tirou a mão, eu corri. você nem viu, então, a pessoa? Nem vi. Nem viu. Nem vi a pessoa. Mas sozinho, à noite, Sozinho, meia-noite, realmente. Então, corri, nem olhei para trás, e quando parei, eu disse, não era assalto. E sim, era uma pessoa Que estava lá no... Meu Deus. Pois foi. Mas, ó, ele contou uma, mas existem muitas e muitas outras. Eu já disse a ele que escrevesse um stand-up, dizia assim, nome, Histórias de um Amigo Meu, colocasse lá, que eu fazia sucesso, viu? Colocava lá e dava certo. E, aí, Carlos, tem algum assunto que você gostaria aqui de tratar, de falar aqui, espaço aberto, para você comentar, conversar com a gente? Diga aí. Bom, para um assunto para encerrar? Sim, para... Bom, eu quero agradecer esse espaço, parabéns. Obrigado. Né? Eu estou vendo aqui toda a estrutura que você montou, da estrutura mesmo, de qualidade, que tem conhecimento, de quem tem experiência. É porque eu fiz muita stream de videogame, é por isso que tem todo esse aparato aqui. Digital, né? É muito lindo, Steph, é muito... Parabéns, é muito, assim, aqui no nosso campus, que eu sei que você vai abrir espaços para outras oportunidades. Sim, com certeza. E até para, como você me disse aqui no início, o pessoal do PET está interessado, né? Empresa Não, qualquer pessoa, é um projeto de extensão. Então, é um projeto de extensão não só para fazer o podcast Maria Preá, mas também para auxiliar outras pessoas que queiram fazer podcast. Entendeu? Então, o PET, assim, pronto, eu auxilio aqui, empresto material sem nenhum problema. Essa é a ideia. Conhecer, às vezes a gente fala assim, a gente conhece muito o que está fora, mas a gente não conhece o que está aqui dentro. Né? Por exemplo, eu não conheço a cultura angicana, eu não conheço. Né? Eu não conheço. Então, eu quero conhecer Angicos, eu quero conhecer as pessoas de Angicos, quero conhecer as pessoas que vêm de fora para estudar em Angicos. A história, isso é o propósito desse podcast, entendeu? Pelo menos o inicial, foi importante, mas agora esse é o momento de a gente se conhecer e se reconhecer. É esse o intuito. Então eu quero aproveitar para quem está ouvindo o Morreu Maria Preá e vir conhecer isso aí. O nosso campus, aqui, a nossa festa, um local lindo, agradável, maravilhoso. Você que passa na BR 304, dá uma entrada aqui, vem conhecer Angicos, pois é. O nosso campus, vem conhecer o que a gente tem, porque aqui a gente não só dá aula, não. A gente faz pesquisa, a gente faz extensão, a gente faz gestão, e a gente aqui também forma cidadãos para o mundo. Forma-se engenheiros, forma-se pedagogos, forma-se engenheiro de produção, engenheiro civil, a gente forma TIs, pessoas com capacidade de ter o conhecimento na área de tecnologia, informação, e esse é um campus de uma universidade, assim como um campus de qualquer outra universidade. Exato. Onde aqui nós estamos para produzir, respeitar, dialogar com pessoas, dialogar com empresas, dialogar com outras entidades, e assim a gente vai construindo, né? E por último, eu quero dizer que Angicos é um espaço que me cativou, uma cidade maravilhosa. Gosto de Angicos, gosto da comunidade angicana, tenho várias amizades aqui, né? Não só do pessoal de Angicos, os angicanos, mas de pessoas também como você, né? Que é de fora, mas que está aqui em Angicos, mas que nós nos conhecemos aqui. Justamente. Fizemos amizade aqui, né? Então, este lugar aqui é o lugar que eu exerço minha profissão, né? É este lugar que muitas pessoas adquirem uma profissão e vai para o mercado de trabalho, e também é um espaço onde eu adquiri vários amigos. Né? Então, da mesma forma, eu quero retribuir isso sempre com os amigos, com a universidade, com a comunidade, com a educação, com a ciência, e assim E isso que ele falou agora, acabou de falar nesse último tempo, ele diz isso desde que quando ele era da direção, que quando a gente ficou mais próximo, ele dizia a mesma coisa, eu gosto de Angicos, eu quero Angicos, e é aqui que eu quero estar, e é aqui que eu gosto de trabalhar. Isso ele já disse desde 2010, 2011, eu já ouvi ele falar isso. Ele não está falando agora, depois que se passou 14 anos de campus, não. Ele está falando, ele faz isso, fala isso desde o começo.
Professor de Carlos, muito obrigado, meu amigo. Viu? Muito obrigado de verdade. E aqui a gente encerra por hoje, né? E morreu Maria Preá. Morreu Maria Preá. Até a próxima. Valeu, gente.